Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos começar a estudar outra abordagem do Verilog, que é a abordagem comportamental. Até agora a gente viu a descrição estrutural, a descrição por fluxo de dados, a descrição hierárquica e agora a gente vai para a descrição comportamental, que é a descrição mais poderosa que a gente tem no Verilog. Então, a descrição comportamental vai ser aquela que vai descrever o circuito em termos do seu comportamento, ou seja, em termos do funcionamento algoritmo daquele circuito. Então, na descrição comportamental, vai ser a descrição em que a gente vai descrever o circuito parecido com o que a gente está descrevendo um algoritmo, por exemplo, em C. Inclusive, aqui na descrição comportamental, a gente vai utilizar algumas estruturas que são semelhantes às estruturas que a gente tem lá no C, como é o caso do case, como é o caso do if, como é o caso do for e assim por diante. A descrição comportamental, ela deve ser especificada por procedimentos. Isso quer dizer o quê? Que a descrição comportamental só pode ser feita dentro de um procedimento. Mais para frente, na aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente declara um procedimento. O procedimento, ele geralmente, não são todos os procedimentos, eles possuem uma coisa que a gente chama que é lista de sensibilidade. O que é a lista de sensibilidade? A lista de sensibilidade vai ser uma lista de variáveis, geralmente são variáveis de entrada, que toda vez que alguma daquelas variáveis de entrada mudar, e somente quando alguma das variáveis que está na lista de sensibilidade mudar, é que aquele procedimento ele é executado. Enquanto as variáveis especificadas na lista de sensibilidade não mudarem, aquele procedimento não é executado. Somente quando alguma das variáveis que é especificada naquela lista de sensibilidade muda, é que o procedimento ele é executado. Dessa forma, enquanto isso, os valores de saída que são manipulados pelo procedimento, eles não são alterados. Ou seja, enquanto você tiver um procedimento, você tem lá um procedimento, aquele procedimento não está sendo executado. Enquanto aquele procedimento não está sendo executado, os valores de saída que são manipulados por esse procedimento, eles permanecem com os valores anteriores, ou seja, eles não são alterados. Dessa forma, como um procedimento manipula variáveis, essas variáveis elas devem permanecer com um certo valor enquanto o procedimento não é executado, ou seja, eu tenho uma variável que é manipulada por um procedimento. Enquanto o procedimento ele não for executado, aquela variável que é manipulada pelo procedimento ela não muda de valor. E essa característica no Verilog ela só pode ser mapeada em variáveis do tipo registrador. Não pode ser mapeada em variáveis do tipo array. Por quê? Porque uma variável do tipo array, a partir do momento que você não continuar atualizando ela não tem a capacidade de reter o valor anterior. Já a variável do tipo registrador possui essa capacidade de reter o valor anterior. Então, chegamos à conclusão seguinte, que um procedimento ele só pode manipular variáveis do tipo registrador. Em resumo, dentro de um procedimento, você pode só manipular variável do tipo registrador, nunca variável do tipo array. Variável do tipo array você só pode manipular fora de procedimentos. Um módulo em Verilog ele pode conter quantos procedimentos for necessário. Então, por exemplo, quando a gente for descrever alguns tipos de circuito, como por exemplo máquinas de estado, a gente vai ter módulos com 2 ou 3 procedimentos. É bastante comum dentro do módulo do seu código Verilog você ter vários procedimentos. Você pode colocar quantos procedimentos for necessário. Só que os procedimentos eles não podem ser alinhados. Isso quer dizer o quê? Que dentro de um procedimento você não pode ter outro procedimento. E a outra característica, que é uma característica das linguagens de descrição de hardware, é que os procedimentos, todos eles são executados de forma paralela. Então, se você tiver, por exemplo, no seu módulo, dentro do seu módulo você tiver 3 procedimentos, todos aqueles procedimentos são executados ao mesmo tempo. São executados de forma paralela, no caso. No Verilog, existem 2 tipos de procedimento principais. Existe o procedimento initial
e existe o procedimento always. Até pelos próprios nomes dá para entender o que cada um vai fazer. O procedimento initial ele é executado apenas uma vez. Quando é que ele é executado? Quando o circuito ele inicia. Ou seja, quando você liga o circuito, o procedimento initial ele é executado. E ele é só executado apenas uma vez. Executou uma vez, acabou-se. Ele não é mais executado. Só é executado novamente quando você desliga o circuito e liga de novo. Já o procedimento always, como o próprio nome está dizendo, ele é um procedimento que é executado constantemente. Ou seja, ele fica sendo executado enquanto o circuito está funcionando e fica sendo executado constantemente. Claro que dependendo da lista de acessibilidade. O procedimento initial, ele geralmente é utilizado para quê? Ou ele é utilizado para inicialização de variáveis. Por exemplo, você tem um circuito que você tem vários flip-flops e você quer zerar os valores de todos os flip-flops. Então você pode fazer isso usando o procedimento initial. Ou ele pode ser utilizado para monitoramento, que no caso é a bancada de testes, que vai ser um assunto que a gente vai estudar no final do nosso curso. No momento, o procedimento initial ele serve para inicialização de variável. E o procedimento always ele é utilizado para descrever propriamente dito o funcionamento do nosso circuito. Então vamos detalhar um pouco melhor o procedimento initial e o procedimento always. Começando aqui pelo procedimento initial. Como é feita a declaração do procedimento initial? O procedimento initial ele é declarado dessa forma aqui, ó. Initial, begin. E aqui, entre o begin e o end, você vai colocar a descrição do seu procedimento initial. Ou seja, você vai colocar o que o seu procedimento initial vai fazer. O procedimento initial, ele não tem lista de sensibilidade. Por que ele não tem lista de sensibilidade? Porque a sensibilidade dele, ou seja, ele é executado somente quando o circuito ele inicia. Depois que o circuito liga, o procedimento initial é executado e depois que ele termina de ser executado, ele não é executado nunca mais, somente quando o circuito for ligado novamente. Então o procedimento initial ele não tem lista de acessibilidade e ele vai ser executado somente quando o circuito ele for ligado. E aqui entre o begin e o end você vai colocar a declaração do que o procedimento initial vai fazer. Por exemplo, você vai colocar para zerar os registradores. Você vai colocar para que determinada saída assuma um determinado valor e assim por diante. Ou seja, você vai colocar o que o circuito deve fazer quando ele for ligado. Ou seja, as primeiras ações que devem ser executadas após o circuito ser ligado. Já o procedimento always, ele é declarado dessa forma. Always, arroba, entre parênteses você coloca a lista de acessibilidade. Aí sim, o procedimento always ele tem lista de acessibilidade. Begin, entre o begin e o end você coloca o que o procedimento always vai fazer. Ou seja, as ações que o procedimento always vai tomar. O procedimento always, por sua vez, ele vai ser executado sempre que algum valor que está aqui nesta lista de acessibilidade mudar. Esses valores aqui da lista de acessibilidade geralmente são entradas ou são variáveis internas do seu circuito. Nunca podem ser saídas aqui a lista de acessibilidade. O procedimento always ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um procedimento always combinacional ou ele pode ser um procedimento always sensível ao clock, que nesse caso vão ser procedimento always que vão mapear circuitos sequenciais. Então aqui veja que a primeira vez que a gente está aqui no nosso assunto de linguagem de descrição de hardware, né, no nosso assunto de Verilog, é a primeira vez que a gente está falando de circuito sequencial. Por quê? Porque os circuitos sequenciais, na sua grande maioria dos casos, eles são implementados utilizando a abordagem comportamental. Então, se você quer mapear um circuito sequencial, muito provavelmente você vai utilizar a descrição comportamental e, em particular, um procedimento always sensível ao clock. Só que, todavia, como você está vendo aqui, ó, o procedimento always ele também serve para mapear circuitos combinacionais, que são circuitos que a gente já vinha estudando aqui na disciplina. Então, a descrição comportamental
ela, por isso que é a descrição mais poderosa que a gente tem aqui no Verilog, porque ela serve tanto para mapear de forma muito fácil circuitos combinacionais como circuitos sequenciais. Uma observação aqui é que o begin e o end eles só são necessários se o procedimento tiver mais de uma linha. O begin e o end aqui eles se comportam como se fossem as chaves lá do C. Eles servem para abrir e fechar. Só que ao invés de você usar chaves, você coloca begin e end. E da mesma forma do C, que você só precisa colocar as chaves se um if, se um for, por exemplo, tiver mais de uma linha, aqui no procedimento always e no procedimento initial, você só vai precisar colocar o begin e o end se dentro do procedimento você tiver mais de uma linha. Mas a minha recomendação é coloque sempre o begin e o end, mesmo que o procedimento tenha só uma linha. Porque se você precisar mudar, ou seja, mais para frente você precisar colocar uma nova linha, aí você já vai estar com o begin e o end ali, né? Você não vai se confundir no caso. Outra observação é que nos procedimentos sensíveis ao clock, a gente utiliza duas diretivas. O procedimento ele pode ser sensível ao clock na borda de subida ou na borda de descida. Quando a gente quer dizer que ele é sensível à borda de subida, a gente coloca pós-edge, ou seja, borda, que é edge, positiva, que é a borda de subida. E quando você quer dizer que aquele procedimento é sensível à borda de descida, você coloca neg edge, ou seja, borda, que é edge, negativa, que é a de descida. Vamos detalhar um pouco melhor qual é a diferença de um procedimento always combinacional para um procedimento always sensível ao clock. Um procedimento combinacional é aquele que na lista de acessibilidade vai conter todas as entradas. Então, vamos supor que você tenha um circuito combinacional, por exemplo, de um multiplexador 2:1, que é um circuito combinacional como já visto na disciplina de circuitos digitais. Você tem a entrada A entrada B e a entrada de seleção e a saída C. Como é que você vai, pelo menos, fazer a declaração do procedimento always para esse multiplexador 2:1? Você coloca assim, ó, always, arroba, aí entre parênteses você vai colocar a lista de acessibilidade. E aqui na lista de acessibilidade você vai ter que colocar todas as entradas, é só as entradas. Então quais são as entradas desse circuito aqui? É a entrada A, a entrada B e a entrada cell. Então aqui você coloca A, B e cell. Ok? Quando você coloca na sua lista de acessibilidade todas as variáveis de entrada, então aquele procedimento ele é um procedimento combinacional. Se você tiver um circuito combinacional com muitas entradas, ao invés de você ficar colocando todas as entradas dessa forma aqui, você pode usar essa segunda alternativa aqui que tem no Verilog, que é a seguinte: always, arroba, e ao invés de você colocar todas as entradas aqui na lista de acessibilidade, você só coloca um asterisco. Quando você coloca um asterisco aqui, você está informando ao Verilog que a lista de acessibilidade são todas as entradas, ou seja, o seu procedimento ele é combinacional. Particularmente eu recomendo essa segunda abordagem aqui. Por que essa segunda abordagem é melhor? Porque não corre risco de você esquecer alguma das entradas aqui na sua lista de acessibilidade. Já nos procedimentos sensíveis ao clock, ele vai ser sensível ao clock ou aos sinais de controle. Então, vamos supor que você tenha aqui um flip-flop tipo D, em que você tem a entrada D, a entrada de clock, a entrada de habilitação, que eu vou chamar ENA, de Enable, e um clear aqui para você zerar o valor do seu flip-flop tipo D. Então, um procedimento para a declaração do procedimento para descrever esse flip-flop, ele é o seguinte, ó, always, arroba, e se você colocar assim, ó, pós-edge clock, neg edge clear n, o que você está querendo dizer? Primeira coisa, esse procedimento aqui, ele é sensível somente ao clock e ao sinal clear n. Ou seja, aqui nesse procedimento aqui, na lista de acessibilidade dele, não tem nem a entrada D, nem a entrada de enable.
Então a gente já desconfia que esse procedimento aqui ele não é combinacional, porque ele não tem todas as entradas do meu flip-flop tipo D. Em particular, esse procedimento ele só vai ser executado quando o quê? Quando você tiver uma borda de subida do clock ou você tiver uma borda de descida do clear. Isso quer dizer o quê? Que a minha entrada D pode mudar à vontade, mas esse procedimento aqui ele não vai ser executado. Ele só vai ser executado quando eu tiver a borda de subida do clock ou quando ele tiver a borda de descida do clear. Ou seja, você só vai atualizar o valor da sua saída, que vai ser feita aqui dentro do procedimento, essa atualização, você só vai atualizar o valor da sua saída quando você tiver a borda de subida do clock ou se você tiver a borda de descida do clear, que é justamente o que um flip-flop tipo D vai fazer, não é? Um flip-flop tipo D, ele só vai atualizar o valor da sua saída quando você tiver uma borda de subida do clock ou quando você tiver uma borda de descida do clear aqui, devido a que esse clear seja um clear assíncrono. Então, aqui, esse tipo de procedimento, ele é um procedimento que ele é sensível ao seu sinal de clock. Ele só vai executar quando o seu sinal de clock mudar ou quando o seu sinal de clear mudar. Então, quando você tiver um tipo de procedimento que ele é sensível ao clock, como é o caso aqui, ou aos sinais de controle, que no caso aqui é o clear N, então você tem um procedimento sensível ao clock. Obviamente que circuitos combinacionais você vai ter que usar um procedimento combinacional para descrever ele, e circuitos sequenciais você vai ter que utilizar procedimentos sensíveis ao clock. Então, no procedimento always, como é que vai funcionar? Até o momento a gente viu lista de sensibilidade, a diferença do procedimento combinacional para o procedimento sequencial. Só que o que o procedimento vai fazer? Efetivamente, na maioria dos casos, o procedimento ele vai atualizar os valores das saídas. Então, dentro do procedimento, você pode realizar a atribuição de variáveis como você já estava realizando anteriormente, usando operações lógicas, operações aritméticas, operadores de deslocamento e assim por diante. Só que existem algumas diferenças. Primeiro, a variável que vai receber essa expressão necessariamente tem que ser do tipo reg, ela não pode ser do tipo while. Já pela discussão que a gente teve lá no início da aula, falando que procedimentos só podem manipular variáveis do tipo reg. E a outra diferença é que não existe o termo assign. Você coloca a expressão como se fosse no C. Saída igual uma expressão. Não tem o termo assign antes da variável que você quer atribuir. Outra importante diferença é que a atribuição, ou seja, a atualização das suas variáveis, ela só é executada quando o procedimento ela é executado. Então as suas variáveis de saída só são atualizadas quando o procedimento ele é executado. Devido a isso, existe uma observação da diferença de quando você usa assign para quando você utiliza um procedimento. Qual é a diferença? Quando você utiliza o termo assign, a atribuição ela é contínua. E quando você utiliza uma atribuição dentro de um procedimento, essa atribuição ela é procedural. Qual a diferença entre uma atribuição contínua e uma atribuição procedural? Na atribuição contínua, usando o termo assign, quando qualquer um dos termos da expressão mudar, o valor da saída muda ao mesmo tempo. Ou seja, você tem uma expressão lá que depende de A, B e C. Quando, por exemplo, A mudar, a saída muda. Quando B mudar, a saída muda. Quando C mudar, a saída muda. Quando qualquer um dos termos da expressão usando assign, ela mudar, a variável de saída também muda ao mesmo tempo. Já numa atribuição procedural, a atualização da variável de saída só vai acontecer quando o procedimento ele for executado. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso caso, o nosso clock. Veja que somente quando tiver a borda de subida do clock ou a borda de descida do clear é que a minha saída vai mudar. Então a atribuição nesse caso é uma atribuição que a gente chama procedural. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No vídeo de hoje aprendemos os conceitos básicos da abordagem comportamental. No próximo vídeo vamos fazer um exemplo que vai utilizar a abordagem comportamental.
Então conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.